Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os órgãos dos sentidos, tá bom? E basicamente vocês vão ter que reconhecer as principais estruturas, né, e aspectos clínicos da pele, do olho e da orelha. Tá bom? Então vamos começar com a pele, né? Quais são as suas principais estruturas e regiões? Então, só para vocês anotarem aí, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ou seja, o maior conjunto de tecidos do corpo humano, né? Em termos de extensão e tudo mais. E a pele, ela tem duas camadas, basicamente, né? A epiderme e a derme, né? A epiderme é a camada mais superficial e fininha, e ela é avascular, ou seja, ela não é irrigada do ponto de vista de receber artérias, né? E a derme, né, é a região logo abaixo, né, que já vai ser irrigada, vai possuir uma série de glândulas e tudo mais, né? E existem regiões de pele fina e pele espessa, né? A pele fina, né, ela está, por exemplo, no dorso da sua mão, né, na sua testa, enfim, regiões de pele fina, né? O que diferencia a pele fina da espessa? A quantidade de uma camada de queratina protetora, né? Protetora contra o atrito. E onde a gente tem pele espessa? Basicamente em dois locais, né? As palmas das mãos, né? E a planta do pé. São regiões de bastante atrito e tudo mais, então nós temos camadas grossas aí de queratina, né? A pele, ela tem uma função óbvia de proteção geral, né, uma proteção mecânica, além dela ter aí aglomerados aí de células de defesa que fazem uma barreira imunológica, né? Ela também regula, né, o calor, a hidratação, né, através da sudorese, né? Ela tem essa característica de uma sensibilidade somática geral, ou seja, ela percebe o tato em si, a temperatura, a dor, né? Então ela conduz isso tudo, né? E ela faz também aí síntese e armazenamento da vitamina D, que é importante para uma série de processos metabólicos, né? Então essa é a visão geral da pele. Então aqui, ó, a parte mais superficial da pele, que é a epiderme, né? A parte intermediária aqui, ó, que é a segunda camada, que é a derme, né? Existe também uma camada que alguns colocam como parte da pele, mas na verdade não existe em todas as regiões exatamente embaixo da pele, que é a tela subcutânea, né? É uma camada de gordura, também chamada de hipoderme, né? Que fica logo abaixo aí dessas duas camadas principais da pele, né? A hipoderme. É uma região altamente vascularizada, né? E tanto na derme quanto na hipoderme, nós temos aí receptores, né? Receptores sensitivos, né? Que vão ver todas aquelas sensações de tato, de dor e de temperatura, tá bom? E abaixo da tela subcutânea, né, a gordura, nós temos os músculos, né? Então ela serve, né, a pele para ter essas camadas de proteção. Além disso, podem ver que a pele tem, né, pelos, né, eventualmente saindo aqui da região da derme e emergindo, né, os pelos, né, os afâneros através da epiderme, e os pelos eles servem aí também para uma função aí de aquecimento, né, da pele, tá certo? Muito bem. E vejam que toda essa região aqui, ó, é vascularizada, é inervada, tá bom? Como um destaque, eu coloco para vocês, ó, que existe uma célula, né, especial aqui na base, né, da derme, e essas células aqui, ó, que estão mais escurinhas ao longo da derme, né, essas células são chamadas de melanócitos. Produzem, né, a melanina, né, um pigmento que vai fazer os diferentes fototipos, né, ou seja, as diferentes intensidades de cor de pele, tá certo? Muito bem. Além disso, pessoal, a pele no geral, ela possui o que a gente chama de linhas de clivagem. O que que é isso? Existem tendências naturais aqui de organização da pele em alguns conjuntos de regiões de uma forma mais linear, né? E quando ocorre algum corte, por exemplo, e precisa ocorrer uma sutura, né, ou seja, costurar essa pele, né, se você fizer um corte que seja acompanhando, né, as imagens, né,
você vai conseguir fazer uma sutura, né, que seja paralela, né, ou seja paralela às linhas de clivagem, e essa sutura aqui vai fazer com que tenha uma cicatriz mais sutil, né, mais estética. Só que se for feito de uma forma contrária, né, ou seja, perpendicular ou oblíqua, né, inclinada em relação às linhas de clivagem, você vai poder ter uma cicatriz provavelmente maior, né, e menos estética, que vai aparecer mais, né. Isso tudo por causa dessas propriedades aqui de organização da tensão da pele, tá certo? Muito bem. E a pele, pessoal, pode sofrer com uma série de lesões tegumentares, né? A pele também é chamado de tegumento, né? E existem, né, manifestações na pele que são normais, né? Como, por exemplo, a famosa pinta, né? A pessoa tem uma pinta, ela pode ter mais relevo ou menos, né? Mas isso é normal. A pinta, na verdade, ela é chamada de nevo, tá? De nevo. É um nevo melanocítico, né? Porque ele é pigmentado, né? Existem outras lesões que podem ter mais cor ou menos coloração, podem ser mais aumentadas, podem ser mais planas, enfim. Existem diferentes outros tipos de lesões que podem ser cânceres de pele, né? Que ocorrem basicamente pela penetração, né, de raios ultravioletas aí na região da epiderme, né? Às vezes avançando até para a derme, né? E esses raios, né, ultravioletas, né, a exposição ao sol a longo prazo, podem dar diferentes tipos de câncer, né, de carcinomas de pele. Esse daqui, por exemplo, é um bem famoso, né, que é o melanoma, né, que são manchas com cores, ó, bastante não homogêneas, né, bastante heterogêneas, partes claras, partes escuras, né, um formato bastante irregular, então tudo isso daí tem um tamanho maior, né? Tudo isso daí vai indicando um eventual melanoma, né? Então lesões assim sempre tem que se procurar um profissional dermatologista, né? Para poder verificar. E existem as queimaduras, né? As queimaduras que podem ser por diferentes agentes, né? Físicos ou agentes químicos, né? Que vão interagir com a pele e vão fazer uma morte ou uma inflamação apenas do tecido, né? Então, existem queimaduras de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Isso é definido em linhas gerais de acordo com a profundidade que se atinge. Então, queimaduras de primeiro grau indo só até a epiderme, segundo grau avançando na derme e terceiro grau avançando na hipoderme ou tela subcutânea, né? E o terceiro grau é chamado também de carbonização, né? Há uma morte completa aqui da pele nessa região, né? É a queimadura mais grave. Além disso, na pele, né? Ela também é uma referência muitas vezes para a aplicação de algumas injeções, né? Injeções que podem ocorrer em diferentes posições em camadas da pele, né? Então, lógico, existem, né, as injeções que vão lá para o músculo, né, as intramusculares, e você vai colocar lá 90 graus e ir direto para o músculo, né, atravessando tudo, né. Existem as injeções subcutâneas, né, que você vai inclinar um pouco, mas você vai em direção à tela subcutânea. As famosas injeções intravenosas, né, que vão tentar pegar veia. Existem injeções bem na região da pele, propriamente dito, né, como uma injeção intradérmica, né, que é uma injeção bastante superficial, ó, que apenas passa pela epiderme e vai depositar aqui o seu conteúdo na região da derme, né. Então, de acordo com o ângulo, né, da seringa, da agulha, vai se definindo aonde você vai injetar. E dependendo do medicamento que vai ser introduzido, você vai angular de acordo com o local correto, né, para a injeção do conteúdo desejado. Muito bem. Aqui só para mostrar de exemplo, né, um tipo de injeção muito comum no dia a dia, que às vezes até os pacientes, né, têm que ser treinados, isso mesmo na unidade básica de saúde, para poderem fazer em casa, né, de acordo com a necessidade, que é a injeção subcutânea de insulina, né. Alguns pacientes aí dependentes de insulina
podem ter que fazer essa injeção eles mesmos, de tanto que eles têm que fazer ao longo da vida deles para não ter que ficar procurando um profissional de saúde, né? Então, eles são ensinados aí pelos profissionais de saúde a introduzirem agulha até o tecido subcutâneo, né? Então, são agulhas específicas, que elas são mais curtas, né? Para facilitar esse processo, né? Bem, daí a gente vai para a orelha, né? Que é um grande órgão aí da audição, né? Mas a gente vai ver que ela também tem a ver com equilíbrio, né? Então, essa é uma visão geral da orelha. E o que que a gente vê aqui? Existe uma região da orelha aqui, ó, que é a orelha em si que a gente conhece, né? Apenas essa região como orelha, que é a orelha externa, né? A orelha externa. Toda essa região aqui no interior, que popularmente é chamada de ouvido, né? Ouvido, ela não é mais chamada assim do ponto de vista anatômico, né? Mas aqui você tem a orelha externa, tudo isso daqui é a orelha externa, tá? Inclusive esse conduto aqui, que a gente chama popularmente de ouvido. E essa região aqui do meio, ó, é a famosa orelha média, tá? Orelha média. E essa região mais interna aqui, ó, que está no interior do osso, né? Está no interior do osso temporal, né? Aqui é a orelha interna, né? Então temos uma orelha externa, uma orelha média e uma orelha interna, certo? Então, vamos ver aí algumas especificidades, né, de cada uma dessas regiões. Primeiro, a orelha externa. A parte mais externa da orelha, né, que a gente consegue mexer, é feita de cartilagem, né? É uma cartilagem hialina, né, para dar uma certa estrutura que capta, né, os sons, né, as ondas sonoras, né, essas ondas mecânicas. E isso tudo aqui é chamado de pavilhão auricular, né? O pavilhão auricular. E quando a gente passa pelo pavilhão auricular, a gente vai entrar nesse conduto, nesse canal. Esse canal é chamado de meato acústico externo, né? Meato acústico externo. Na sua porção aqui, ó, um pouco mais externa, é onde tem região com pelos, né? Com afâneros, que servem aí para um certo aquecimento, proteção principalmente, né? Uma proteção dessa entrada da orelha, né? E nessa região toda aqui do conduto, né, tem aí glândulas sebáceas, né, que vão produzir o cerúmen, né? O cerúmen, né, que é aquela substância que vai se acumulando e as pessoas para fazerem a limpeza geralmente utilizam incorretamente o quê? O cotonete. Qual que é a forma adequada de se limpar as orelhas, né, do excesso? Simplesmente o banho, né, esse aquecimento vai fazendo com que se exteriorize o excesso de cera, de cerume, né? E isso vai ser possível limpar utilizando apenas a toalha, né? Na borda da orelha, na borda do pavilhão auricular, né? E não é necessário o uso de cotonete, porque empurra a cera para o interior do conduto e vai gerando aqui uma compactação de cera que pode, inclusive, gerar obstruções da orelha externa, né? Aí a pessoa fica com uma sensação de coceira, pode ficar com diminuição da audição, né? Por isso que não pode usar cotonete. Além disso, existe o risco de, durante a introdução do cotonete, você chegar aqui, ó, no limite com a orelha média e perfurar esta membrana. Esta membrana, que é o limite entre a orelha externa e média, que é chamada de tímpano, né? Ou membrana timpânica. E se ocorrer uma perfuração por cotonete, você pode ter prejuízos na sua audição. Além disso, né? Quando a gente avança um pouquinho mais, a gente vai ter a visualização da orelha média, né? E a orelha média, vocês podem observar que o limite da orelha média com a orelha externa, que é a membrana timpânica, e ela está grudada aqui, ó, com um ossinho, né, chamado ossículo, né? E esse ossinho, né, esse ossículo está comunicando com o outro, que se comunica com o outro. Então são três, né? São três o quê? Ossículos, né? Que são os famosos, né? Bigorna, perdão, martelo, bigorna e estribo, né? O martelo é o primeiro, a bigorna é o segundo, o estribo é o terceiro.
Esses ossinhos aqui conduzem, né, as vibrações das ondas sonoras, né, dessas ondas mecânicas, promovidas pelo tímpano, conduz essa onda sonora até aqui no estribo para entrar aí, adentrar na orelha interna, tá bom? E é válido lembrar também que esta orelha média ela tem uma comunicação, né, com o quê? Com a nossa nasofaringe, né, o fundo da nossa cavidade nasal. Porque existe uma tuba auditiva, né? Essa tuba auditiva comunica a orelha média com a nasofaringe. Isso tudo com o objetivo de permitir adequação da pressão interna aqui de ar, se for necessário alguma intervenção nesse sentido. Bom, especificamente na orelha interna, né, pessoal? A orelha interna está dentro, né, no interior do osso temporal, e ela tem uma parte vestibular e uma parte coclear, né? A parte coclear é essa em formato de caracol, e essa vestibular é formada aqui por esses ductos, né, por esses canais semicirculares, né? Então, basicamente, a parte coclear, pessoal, ela vai receber aí essas vibrações que vieram lá do estribo, tá? E na cóclea vai ocorrer aí uma transdução de sinal, né, para transformar essa onda mecânica numa onda elétrica, né, num estímulo elétrico. E esse estímulo elétrico vai seguir aqui, né, por um nervo, né, o nervo coclear, para poder interpretar a audição. E deste outro lado aqui, né, que existem os canais semicirculares, no interior deles existe um fluido, né, um líquido e algumas pedrinhas, né, chamadas de otólitos, né? E são esses canais semicirculares aqui que permitem a percepção de giro e de movimentação do seu corpo, né, no espaço. Então, por que são três canais semicirculares? Para você ter uma percepção tridimensional do movimento. Então, cada circulares pega um dos eixos, né? Um dos eixos, se você pensar nos eixos X, Y e Z, né, para um desenho tridimensional. Então, eles servem para poder detectar a posição da sua cabeça no espaço, por exemplo, e é assim que você sabe se você está de cabeça para baixo ou não, tá? Isso tudo aqui vai enviar estímulos elétricos, tá? Através do nervo vestibular, né? Para poder interpretar e dar essa noção aí de equilíbrio também. Bom, tudo bem. Daí indo para o terceiro órgão do sentido, né, que são os olhos, né, responsáveis aí pela visão, né? E os olhos, né, pessoal, quando vocês olham aqui o globo ocular, né, numa vista externa no geral, a gente tem aqui na região superior a famosa sobrancelha, né? A sobrancelha que é chamada aí de supercílio, ela tem uma função para proteger os olhos, né? Para evitar a queda direta nos olhos aí de sujeirinhas, de fluidos, enfim, de cabelo que possa cair aí ao longo da face, né? E os olhos também possuem aqui duas pálpebras, né? Uma pálpebra superior, uma pálpebra inferior, que vão possuir nelas, né, os cílios, né? Os cílios que ficam aqui conectados às pálpebras. E é uma coisa muito importante para que servem as pálpebras, né? Elas fazem o movimento de piscar, né? E o movimento de piscar faz com que você lubrifique o seu globo ocular, né, para você evitar o seu ressecamento. Porque se você resseca o seu globo ocular, você pode causar microlesões aí, né, e ter alguns problemas nesse sentido. Além disso, né, pessoal, vale aqui a gente comentar algumas partes que a gente consegue ver aqui no globo ocular em si, no interior das pálpebras, né? No interior aqui das pálpebras, a gente consegue ver aqui o globo ocular com esta bolinha preta no centro, né? Que a gente chama de pupila, né? De pupila, que é nesta região que atravessa a luz para entrar no globo ocular e a gente perceber a luz. Essa região colorida, né? Em volta é a íris, né? É a íris. E essa região branca aqui, ó, que é a esclera, né? A esclera. Muito bem.
Além disso, pessoal, vale comentar que alguns pacientes, pelo uso de alguns medicamentos, ou no caso, por algumas doenças degenerativas, né, enfim, podem começar a ter o que a gente chama de pitose palpebral. A pitose palpebral é o que? A queda da pálpebra, que ela não se fecha mais adequadamente. Isso pode causar uma série de aqui é para a gente comentar da glândula lacrimal, né, e do ducto, né, que drena as lágrimas. Então observe que nessa região aqui, ó, superior, né, e lateral do globo ocular, a gente tem glândulas lacrimais. Essas glândulas lacrimais produzem as lágrimas que são aqui ejetadas, né, na região externa aqui do globo ocular para lubrificar. E elas vão todas nessa região aqui medial do olho, né? Essa região medial a gente chama de comissura, né? E nessa região aqui, ó, existe um buraquinho onde as lágrimas caem e elas vão aqui ser drenadas, ó, por canalículos lacrimais que vão desembocar aqui num ducto lacrimal, né? Então veja que existe aqui meio que como se fosse um ralo, né, entre aspas, que drena a lágrima aqui por esses canalículos que entram no ducto lacrimal, e o ducto lacrimal, olha onde ele vai desembocar, dentro da cavidade nasal. Então não é à toa, às vezes, quando as pessoas estão chorando, né, que essas lágrimas vão ser drenadas de uma forma mais intensa e desembocar na cavidade nasal, e começa também a ocorrer o quê? Uma secreção nasal, escorrer o nariz, né? É por causa desta comunicação aqui, e porque as lágrimas desembocam na cavidade nasal. E como que é o movimento lacrimal, né? As glândulas lacrimais estão nessa região, produzem as lágrimas, e o músculo orbicular do olho, que é esse daqui em volta, através das suas contrações, vai fazendo com que se espalhe essa lágrima através de toda a superfície do globo ocular, até ele ser drenado aqui pelos canalículos, né? Então, existe esse sentido, né, que vem aqui da parte lateral para a parte medial. E por isso, né, qual que é a forma correta de aplicar um colírio, né? Vai aplicar no meio do globo ocular? Vai aplicar aqui no cantinho, né, que é muito comum fazerem isso? Ou vai aplicar na região lateral do olho? Justamente é mais adequado aplicar na região lateral do olho. Por quê? O movimento da lágrima é da região lateral para a medial. E aqui ele já vai ser drenado. Então, se você pinga um colírio, seja para lubrificar ou porque ele tem algum medicamento, né, se pingar nessa região medial, logo em seguida ele já vai ser drenado e talvez diminua o seu efeito. Então, a melhor indicação é justamente aplicar na região lateral e fechar os olhos para ele poder, através dos movimentos do orbicular do olho, né, do músculo orbicular, seguir aí seu trajeto até ser drenado. Tá bom? Isso vocês podem fazer essas orientações. Aqui, pessoal, é para a gente comentar de duas lentes, né, do olho, né, as duas principais aí lentes, né, que vão fazer aí a condução, né, dos raios de luz para a gente poder ter a visão, né. Então, aqui nesse corte, o que que a gente está vendo? Este espaço aqui, pessoal, este espaço é o que a gente conhece como pupila, que a gente tem a visão que fica uma bolinha preta, né, a olho nu, e aqui, ó, é a íris. Aqui é a íris. Esta membrana aqui mais superficial, ó, é a primeira lente, que é chamada de córnea. Córnea. E a córnea, ela é contínua aqui, ó. Ela se continua como a esclera. A esclera que é aquela região esbranquiçada do olho, né? Então, aqui mais superficialmente temos essa lente chamada córnea. E aqui no centro, ó, temos uma lente que é chamada de cristalino, né? De cristalino. Muito bem. Existe aí poderes de divergência, né? Poderes de divergência diferentes para essas lentes. Então, existe aí um poder de divergência de mais ou menos 40 dioptrias, que a gente chama, né? É o famoso grau, né? Que é medido em dioptrias. A córnea tem aí essa força de divergência de 40 dioptrias, que são fixas, né?
E o cristalino, ele tem até 20 dioptrias, né? E através desse poder de curvar raios de luz, né? Curvar a luz, que a gente consegue concentrar os raios de luz lá no fundo do nosso olho, numa região que se chama de retina, para formar a imagem de uma forma adequada, né? E se a córnea tem uma dioptria fixa, o que vai ser alterado o tempo todo, a sua vergência, é o cristalino. Através da contração e do relaxamento do cristalino, consegue-se aumentar ou diminuir um pouco aí suas dioptrias para ajustar a sua visão para longe e para perto, tá certo? E é importante ainda comentar, pessoal, que existe essa região aqui, ó, na lateral do globo ocular, que se chama corpo ciliar, tá? Corpo ciliar. Essa região do corpo ciliar é a que faz a produção, né, de um fluido, né, que se chama humor vítreo, né? Humor vítreo. E esse corpo celular produz humor vítreo, ele vai aqui para o interior do globo ocular e ele vai ter um trajeto natural, ó, que passa aqui, ó, atrás da íris e na frente do cristalino, passa aqui pela pupila, vai para esta região que a gente chama de câmara anterior, ele vem até esta região aqui na frente, ó, entre a córnea e a íris, e nesta região aqui vai ter uma coisa que a gente chama que é canal de Schillen, né? Esse canal de Schillen serve para drenar o humor vítreo, né? E por que que isso é importante, essa absorção do humor vítreo? Para não ter uma produção que aumente aqui o volume de líquido de uma forma muito elevada dentro do globo ocular, porque isso vai determinar o famoso glaucoma, né? Que é aquele aumento da pressão intraocular, né? Que pode inclusive levar a lesões da camada mais profunda do olho, que é chamado de retina, e prejudicar a visão, né? Além disso, pessoal, esse cristalino aqui é o que pode ser acometido ao longo da idade, ou por causa de algumas doenças, né? Ou por causa também de uma miopia extremamente intensa, né? E esse cristalino pode ser acometido e perder a sua transparência, que é o que a gente conhece como catarata, né? E, dependendo da idade, da causa, da intensidade dessa catarata, pode ser necessário trocar esse cristalino por uma lente artificial para a pessoa poder voltar a enxergar. Bom, aqui é uma visão, ó, do globo ocular para você ver a parte mais profunda, né, do globo ocular, que está aqui pintada de amarelo, né, toda essa região em destaque. E essa região aí é o que a gente conhece como retina, né, como retina, que é uma região sensível do olho para perceber a luz. E nessa região da retina, a gente vai ter as famosas células chamadas de cones e bastonetes. Os cones servem para identificar as cores, né? E os bastonetes servem para identificar a percepção de luz e sombra, né? Para dar contraste na nossa visão, né? Em geral, toda a luz ela tende a vir aqui e ser curvada pela córnea, pelo cristalino e ser redirecionada para esta região aqui, ó, que a gente chama de mácula lútea, né? De mácula lútea, que o pontinho central dela é a fóvea central da retina. Este é o ponto de foco aqui dos raios de luz para poder formar a imagem na retina e a gente poder fazer uma visão adequada, né? E tudo isso daqui vai ser captado pela retina e vai ser encaminhado aqui através do nervo óptico, né, para poder ser interpretada a visão. Bom, existe, né, o que a gente chama aí o ponto de foco e o ponto, entre aspas, o ponto cego, né? O ponto de foco é justamente o que eu comentei para vocês, que é a fóvea central, onde se concentram os raios de luz para formar a imagem nesta região. Existe um ponto cego, que é esta região aqui, ó, onde está saindo da retina o nervo óptico. Nesta região onde está saindo o nervo óptico, ela é chamada aqui, esta região, de disco óptico,
né? Esse disco do nervo óptico, né, ele é um ponto cego, porque ali não se consegue perceber, né, a luz, não se capta de forma adequada. Tá bom? E por que que o glaucoma que eu comentei, que é o aumento do humor vítreo, né, ou simplesmente o aumento da pressão intraocular, pode causar problemas de visão? Porque o glaucoma, que é essa pressão aumentada, vai pressionar, empurrar aqui a retina e pode causar lesões na retina e assim prejudicando a visão, certo? Então, pessoal, isso era o básico aí sobre os órgãos de sentido e bons estudos.